Olá, curiosos políticos! Espero que todos estejam bem. Hoje vamos tratar de um tema que pode ser que você sempre quis saber. Libertarianismo é uma doutrina filosófica, a qual defende as ideias de que não é legítimo iniciar agressão contra não agressores, sendo que a agressão é definida como violação de propriedade privada. Essas ideias são justificadas através do método único de justificação, que é a argumentação, e podem ser reconhecidas como verdades dadas a priori. A ética libertária estabelece o direito de propriedade privada de cada indivíduo, e essa ética deve ser seguida por todo indivíduo que justifica as suas ações de maneira racional, visto que é impossível justificar uma ação que viole o direito de propriedade privada sem que se caia em contradição performativa. É necessário perceber que libertário é o indivíduo que segue e defende a ética libertária porque percebe que ela é correta, justa, válida, racionalmente defensável, e não porque ela é a mais útil ou que trará maior conforto às pessoas. Mesmo em uma realidade hipotética onde o segmento da ética libertária nos levasse para um estado de pobreza, ainda assim o libertário a defenderia. Uma feliz coincidência é que o segmento da ética libertária nos leva para o sistema econômico mais profícuo possível. Se em uma sociedade prevalecer o respeito à ética libertária, de forma que a maioria dos indivíduos sejam libertários, então podemos dizer que essa sociedade é libertária, e o sistema econômico que surge de uma sociedade libertária é o anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo é o sistema econômico onde prevalecem interações, ações, compatíveis com a propriedade privada. Como consequência disso, o que passa a existir é o livre mercado. O livre mercado é caracterizado pela voluntariedade em todas as possíveis interações entre os indivíduos, e qualquer ação não voluntária entre indivíduos pode ser vista como uma ação fora do mercado. Além disso, todo indivíduo é livre para produzir qualquer coisa que quiser, desde que isso não caracterize violação de propriedade privada. Esse sistema é o que possibilita os maiores níveis de produção e, portanto, é o que fornece a maior possibilidade de enriquecimento para os indivíduos. Como nesse sistema, não existem interferências do Estado na economia, interferências sistemáticas e legitimadas pelo próprio Estado, e existem pequenas interferências de ações fora do mercado, como roubos, furtos e etc. Interferências não sistemáticas e que são vistas como ilegítimas. Temos então que os preços são calculados da maneira mais fidedigna possível, porque o preço emana da oferta e demanda, que emana da propriedade privada. Por conseguinte, temos que a informação vinculada ao preço reflete mais a realidade, e os indivíduos podem investir, poupar, produzir, comprar, vender, trocar, etc., com maior chance de acertar, lucrar. Mais do que isso, como nesse sistema não existe regulação, excluindo-se aqui a regulação que surge do direito de propriedade privada, e cada indivíduo é livre para a diferença entre libertarianismo e anarcocapitalismo, por Vinícius Scheffel competir no ramo que bem entender, então o que existiria é um nível altíssimo de competição entre empresas, indivíduos. Com um nível tão alto de competição, os indivíduos precisariam procurar diminuir o custo e aumentar a qualidade do seu produto para se manterem no mercado. É importante lembrar que a segurança e a justiça seriam privadas e que estariam sob o mesmo nível alto de competição. Para concluir, podemos entender que uma sociedade que é libertária tem como sistema econômico, necessariamente, o anarcocapitalismo, mas o contrário não é verdadeiro. Se uma sociedade fosse formada por indivíduos que no final das contas respeitam propriedade privada, porque pensam que é a maneira mais fácil de enriquecer, essa sociedade seria anarcocapitalista, mas é falso afirmar que esses indivíduos são libertários. O liberalismo clássico é uma corrente filosófica e econômica que surgiu no final do século XVIII e início do século XIX, especialmente associada à Revolução Industrial e à ascensão do capitalismo. Os pensadores liberais clássicos defendiam a ideia de que o Estado deveria ter um papel limitado na vida das pessoas e na economia, e que a liberdade individual e a iniciativa privada eram essenciais para o progresso social e econômico. Um dos principais expoentes do liberalismo clássico foi o economista escocês Adam Smith, considerado o pai da economia moderna. Em sua obra A Riqueza das Nações,
publicada em 1776, Smith argumentou que a livre competição no mercado e a busca pelo interesse próprio dos indivíduos levariam a uma alocação mais eficiente dos recursos e ao crescimento econômico. Outro importante economista liberal clássico foi David Ricardo, conhecido por suas teorias sobre a vantagem comparativa e o comércio internacional. Ele argumentava que países poderiam se beneficiar do comércio mesmo que um deles fosse mais eficiente em produzir todos os bens, desde que houvesse diferenças nas taxas de produtividade relativa. No campo político, o filósofo inglês John Locke foi uma influência significativa para o pensamento liberal clássico. Locke defendia a ideia de que os governantes deveriam ser limitados pelo consentimento dos governados e que os indivíduos tinham direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Datas históricas importantes associadas ao liberalismo clássico incluem a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1688, que estabeleceu o parlamento como a principal autoridade política do país, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, que afirmava os princípios de liberdade individual e autogoverno. Em resumo, o liberalismo clássico é uma corrente de pensamento que valoriza a liberdade individual, a propriedade privada e a livre iniciativa econômica, e teve um impacto significativo no desenvolvimento do capitalismo e da democracia liberal ao longo da história.